Olá, boa noite. O voto determinou o resultado de mais uma eleição direta para presidente, a oitava desde o fim do regime militar. Eleitores em todo o país e no exterior fizeram a escolha nas urnas. Seguem para o segundo turno Jair Bolsonaro, com 46% dos votos válidos, e Fernando Haddad, que obteve 29%. Quais as estratégias montadas pelos candidatos? O que levou à polarização entre candidatos do PSL e PT na reta final da campanha? Quais os erros e acertos das pesquisas? Nossos convidados analisam o primeiro turno das eleições para presidente. Participam deste debate Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Eduardo Matos de Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos. Laércio Portela, jornalista da Marcos Zero Conteúdo. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, 988307098. Repetindo, código do estado 81 988307098. E o programa também pode ser acompanhado em tempo real pelo endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bem, vamos começar aqui a nossa conversa. 2 anos para trás, mais ou menos, a gente, quando falava em eleição presidencial, criava uma expectativa inicial de que ela acabasse terminando com um candidato do PSDB, como Geraldo Alckmin, por exemplo, e Lula. Depois as coisas foram mudando de figura, a gente acabou com um primeiro turno definindo Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. A pergunta que eu queria fazer, em que momento começa essa corrida presidencial para 2018? Túlio Velho Barreto. Bom, ela começa, na verdade, Valdir, para ser rigoroso, eu acho que começa no segundo turno de 2014. Quando as urnas apontaram a vitória de Dilma Rousseff por uma margem muito pequena. Pela primeira vez nessa disputa entre PSDB e PT, a vitória alcançada pelo PT no segundo turno foi por essa margem pequena, como eu me referi. Então, o que aconteceu? A oposição, naquele momento, capitaneada pelo PSDB, percebeu que chegou muito perto da vitória. E naquele dia, Aécio Neves não só contestou a lisura da eleição, como também, na sequência, houve um questionamento com relação à possibilidade de impugnação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, o que criou um problema, porque depois, quando foi julgado, Michel Temer é quem estava no poder. Então, a disputa de 2018, eu creio que começou ali, e todo o processo que levou à destituição de Dilma Rousseff tem início ali, e há toda a articulação para que ela não termine o mandato. A ideia do PSDB, certamente, era de que isso ocorrendo, o PSDB se credenciaria na disputa de 2018. Por isso que eu faço a referência a 2014. Fato que não veio ocorrer porque, enfim, como protagonista daquele momento, o PSDB, junto com o PMDB, com o DEM, etc., amargaram a péssima avaliação do governo Temer. E aí, isso criou uma possibilidade daquela eleição que se desenhava numa disputa entre PT e PSDB ser quebrada, essa polaridade, e surgir algum candidato que fosse um candidato que viesse fazer um tipo de contestação da própria política, que o PT e o PSDB representavam no país ou representam no país. O PT manteve a possibilidade realmente de ser um partido com um candidato competitivo, inicialmente com Lula e depois com o Fernando Haddad. E o PSDB amargou, não tem a menor dúvida, aí o fiasco que foi, ou que está sendo o governo Michel Temer. Mas, lhe respondendo, eu acho que começou ali. Agora, a quebra
da ordem institucional, né, da forma como foi conduzido o processo contra Dilma Rousseff, que no meu entendimento foi caracterizadamente um golpe, não me refiro a ele como um impeachment nos moldes, por exemplo, que ocorreu com Fernando Collor de Mello, enfim, porque Fernando Collor de Mello tinha evidências, né, de corrupção no governo. No de Dilma foram as pedaladas fiscais, né, que pesaram, e não as denúncias de corrupção que depois surgiram envolvendo a Petrobras. Mas aí a grande surpresa realmente foi o fato do PSDB, o PMDB, o DEM não se mostrarem alternativa ao PT. Eduardo, depois a campanha parece ficar polarizada entre Lula e Bolsonaro. E Lula na frente, né, com uma margem bastante grande em relação ao próprio Jair Bolsonaro. Depois o TSE vai e rejeita a candidatura de Lula e tudo muda. Então, o que foi Lula dentro desse processo? Né? É claro que a gente está indo assim, evoluindo até chegar no momento atual. Então, o que foi o papel de Lula nesse momento? E você já poderia começar a falar, inclusive, sobre a transferência de votos também do Lula para o Haddad. Eu diria, para tentar voltar só um pouquinho, que talvez o grande quebra institucional que a gente tenha tido aqui e que começou também em 2014, eu aponto como Operação Lava Jato. Porque se você vê o mapa de preferências eleitorais, ele foi se deslocando pouco a pouco conforme a operação ia expandindo seu raio de atuação. Então, até os anos de 2016, mais ou menos, 2015, 2016, você tinha um foco muito grande de candidatos ou pessoas envolvidas no governo Dilma. Então, os principais partidos investigados, salvo engano, MDB, PP, PT, nessa ordem, né? Só que depois desses anos, pessoas do PSDB, do próprio governo Temer, foram sendo imbricadas em escândalos de corrupção progressivamente e começou a dar aquela sensação de que era tudo igual. Naquela sensação para a população de que era tudo igual, que todo mundo estava envolvido em algum nível com escândalos de corrupção, só sobravam duas opções aí. Ou a opção, se é todo mundo igual, a população prefere quem ela remete a um período de maior progresso, certo? Ou de maior desenvolvimento do país, na opinião das pessoas, que era Lula, ou a uma terceira figura, que não estaria nem num jogo nem no outro, que acabou sendo a figura do Bolsonaro. Então, quando você tinha ainda o Lula como opção, estava polarizado entre os dois, com Lula mais na frente, porque tinha um nome mais consolidado, evidentemente. Era uma figura reconhecida no Brasil inteiro, conhecida, etc. Só que o Lula, enfim, foi enfrentando um processo até que o TSE negou. E o PT também decidiu adotar essa estratégia de não indicar um candidato até que o TSE realmente se pronunciasse. A despeito que todo mundo já soubesse, né, até as pedras sabiam que o presidente Lula provavelmente teria sua candidatura impugnada. Foi uma estratégia eleitoral que teve os seus, digamos assim, erros e acertos. Né? O acerto evidente é que o Fernando Haddad subiu. Então, talvez o erro que a gente possa apontar seja exatamente que fez com que o PT ficasse em segundo e não em primeiro nessa disputa. A gente pode falar um pouquinho mais disso, mas eu acho que se a gente fosse pintar no cenário, o cenário seria isso. O Lula optou por uma estratégia de segurar sua candidatura até o máximo, certo? Para possivelmente defender uma narrativa que foi defendida com determinado sucesso no área eleitoral até aqui, e ele conseguiu transferir determinado número de votos que garantiu o lugar do PT no segundo colocado na eleição. Vamos ouvir, Laércio, tua opinião sobre essa estratégia do PT de ter retardado a indicação de um substituto para Lula. É difícil a gente imaginar o que teria acontecido se, por exemplo, se Lula tivesse desde cedo anunciado a candidatura de Haddad ou escolhido outro candidato, né? De certa forma, eu vendo agora o resultado, né, assim, analisando o passado, fica um pouco mais fácil o resultado do primeiro turno, eu acho que o Lula não só pensou nessa disputa de narrativa, que eu acho que você está correto, mas acho que no processo também de preservar a Haddad, preservar o candidato do PT, sabendo que qualquer candidato que surgisse muito cedo do PT seria alvejado do ponto de vista político pelos adversários, e eu diria que também do ponto de vista de investigações, institucional também, Polícia Federal, Ministério Público. A gente teve, vamos lembrar, há poucos dias antes da eleição, o Ministério Público de São Paulo movendo ação, entrando com ações contra o Haddad, como fez também contra o Geraldo Alckmin, o que, no meu entender, é uma interferência indevida no processo eleitoral. Então, eu acho que, assim, teve a questão da narrativa, que é importante porque o discurso e a defesa
de Lula, né, é muito importante também para você manter, digamos assim, as bases solidificadas, unidas na defesa do ex-presidente. E eu acho que teve esse outro viés também de poupar, né, de guardar uma liderança que estava sendo preparada para a candidatura e não expor tão cedo isso. Eu vejo muita gente dizendo assim, não, mas se tivesse sido lançado o nome de Haddad antes, isso talvez tivesse dado mais tempo de fazer crescer as intenções de voto, as pessoas associarem. Mas, bom, a gente vai ter o segundo turno, né? Eu acho que, quando a gente vê agora em retrospecto o resultado do PSDB, você vê os perigos que, de certa forma, o PT, que representava esse equilíbrio aí entre PT e PSDB, correu também de ser devastado, inclusive já no primeiro turno, né? Nessa onda, no meu modo de ver, conservadora e até mais do que isso, né? Violenta e que veio aí com o voto de Bolsonaro. Então, acho que teve uma estratégia que, de alguma forma, deu certo, tanto é que o PT está na disputa aí do segundo turno. Certo. Túlio, esse índice que Haddad alcançou, ele seria o pico esperado, almejado pelo PT? Você acredita que o PT tinha já essa expectativa de se chegar em torno desses 30%, uma vez que chegou a 29%, e que os demais candidatos que não teriam ajudado com votos para somar a isso e o Bolsonaro não ter subido tanto? Ou a expectativa seria realmente que o Haddad ele disparasse, ele passasse de 30%? Bom, é difícil pensar imaginar como o PT pensou essa questão, né? Imagino que o PT tinha uma expectativa de crescimento da candidatura de Haddad a ponto de se consolidar e ir para um segundo turno. Então cresceu o suficiente? Eu não acredito, por exemplo, que houvesse uma avaliação de que ele ganharia no primeiro turno. Acho que esse horizonte não estava colocado, né? Porque você tinha um candidato que ficava entre 20% e 25% dos votos, chegando a 28% em alguns momentos, o que aponta normalmente, quando isso ocorre, uma disputa para segundo turno, né? Dada a pulverização que se esperava dos votos, né? O que houve foi uma convergência do centro à direita até a extrema-direita, uma convergência para a candidatura de Jair Bolsonaro. E isso terminou propiciando o crescimento mais acentuado de Jair Bolsonaro do que se esperava. Aí eu não tenho dúvida que não era o patamar que se imaginava que ele fosse alcançar, né? Chegar a mais de 45% dos votos válidos, né? Eu não creio que ninguém imaginava isso há algumas semanas atrás. E aí houve toda essa onda, né, favorável à candidatura dele e o esvaziamento das outras candidaturas colocadas nesse campo. Mas acho que se trabalhava com um percentual para ir para um segundo turno. Como a gente poderia avaliar a performance do Alckmin, por exemplo? Foi um fiasco, né, Valdir? Assim, o PSDB, durante todo esse período, polarizou com o PT, né? Levando sempre a disputa para o segundo turno ou vencendo no primeiro turno. No caso de Fernando Henrique Cardoso, venceu 2 eleições no primeiro turno. Depois, o PT sempre venceu no segundo turno. Então, o PSDB parecia como um partido consolidado num determinado campo, no centro-direita, à direita, e parecia que seria o partido que iria polarizar sempre com algum partido que, fosse o PT ou fosse outro, capitaneassem aí o voto mais centro-esquerda à esquerda. Então, alcançar um percentual de 4%, em torno de 4%, que é algo que me alcançou. Com a força que o partido tem, o tempo que teve na televisão, quer dizer, quase 50% do tempo disponível no rádio, na televisão para fazer a propaganda, né? Com a força que o Alckmin parecia ter à medida que ele foi governador de São Paulo e venceu, inclusive, a última eleição no primeiro turno. Tudo isso fazia criar. Agora, como eu falei na primeira intervenção, quer dizer, isso reflete o fiasco que foi, né, o plano elaborado para levar Temer ao poder, né, e achar que um programa ultraliberal vingaria completamente, e aí surgiria uma candidatura para legitimar o que aconteceu em 2016,
né, um ato falho, né, o 64, 2016, o que aconteceu em 2016 é no processo eleitoral. Né? Porque se a gente for analisar, Valdir, esse projeto liberal ele vem sucessivamente sendo derrotado desde 2002, né? Em todas as candidaturas. E aí foi 2016 que possibilitou, portanto, a execução de um plano que agora é recusado. É recusado à direita, né? Mas não à esquerda, pelo menos no primeiro turno. Certo. E Ciro Gomes, o que foi Ciro Gomes dentro dessa história, dentro dessa campanha? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente vai a um pequeno intervalo. Então a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com uma análise do primeiro turno da eleição presidencial. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco; Eduardo Matos de Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos; Laércio Portela, jornalista da Marcos Zero Conteúdo. Lembramos que o WhatsApp é 81 98830 7098 para a sua participação. Bem, Geraldo Alckmin, a gente já falou um pouquinho no bloco anterior e aí a gente se comprometeu a falar um pouco sobre a história do Ciro Gomes. Ciro praticamente estacionou em torno de 12%, né? E aí, quando o resultado saiu, ele bateu exatamente com aquilo que vinha sendo anunciado pelas pesquisas. Por que Ciro não cresceu mais no país, Eduardo? Bom, eu acho que tem alguns elementos para serem considerados. O primeiro é o tempo de televisão, coisa prática. Ciro Gomes tinha muito menos tempo de televisão, tinha uma coligação muito menor. Ele tentou jogar um pouquinho com o centrão de Geraldo Alckmin lá no início das eleições, mas acabou sendo descartado em prol do candidato PSDB. Então ele acabou não virando uma opção consolidada de centro, né, para centro-esquerda. Tentou jogar com o PT no começo do ano, também não conseguiu. Então ele ficou naquela posição de ser um candidato de terceira via. Isso pode ter criado uma dubiedade no eleitor? Isso, eu acho que sim, porque o candidato de terceira via só funciona quando só tem duas vias e uma terceira. Mas nessa eleição tinham 8 candidatos. Então você não tinha como se vender de terceira via, principalmente por quando de repente o PSDB não é mais deixou de ser uma via, né? O que ficou na verdade foi Bolsonaro, PT ou outros cinco, né? São outros 6 candidaturas. Então, Ciro Gomes acho que ficou meio naquele não lugar. Há que se dizer que ele foi muito competente, dadas as limitações que ele tinha. Ele conseguiu algumas propostas muito claras ali, abraçar aquele eleitorado do SPC, né? Aquela proposta que até virou o pessoal fazendo muita brincadeira, porque ele batia muito nisso, mas porque ele tinha muito pouco tempo de bater nas outras coisas, e conseguiu ter uma certa competência aí, se apressando como uma proposta alternativa de esquerda. Mas ele estacionou, e eu acho que o que acabou acontecendo com ele é que ele colocou um teto no crescimento de Radar. Certo? Por quê? Porque uma parte do eleitorado não daria um voto útil para Radar, não migraria de Ciro para Radar, se Radar já estava garantido, se já tinha aquela visão de que já tinha um candidato garantido de esquerda no segundo turno. Então, acho que ele acabou jogou o jogo dele, mas dadas as limitações materiais que ele tinha, as limitações dele enquanto candidato, ele conseguiu um resultado que estava dentro do esperado pelos institutos de pesquisa, então não surpreendeu no final. Eu queria fazer assim, eu queria deixar para a gente continuar essa análise específica de candidatos daqui a pouquinho, mas trazer de você uma análise sobre o tempo na televisão e na rádio, o tempo no guia, já que você é jornalista e tem toda a autoridade para falar sobre isso, essa distribuição. Pois é, eu acho que esse é um tema que a gente precisa discutir no Brasil, né? Porque acaba causando um desequilíbrio que foi agravado, digamos assim, quando você reduz ainda mais o tempo de campanha, né? A gente tinha 90 dias, hoje 45 dias, pouco mais, acho que 50 de TV, não muito mais do que isso, o tempo reduziu. E aí você vê, pela primeira vez, o programa eleitoral era, assim, insuportavelmente difícil de ver, porque você tinha vários pequenos drops ali de 6 segundos, 3 segundos, 4 segundos, cortando totalmente, inclusive, o processo de interpretação, de análise do que você está vendo, né? Era muito difícil de ver. Eu acho que isso precisa ser discutido no tempo de TV.
Embora a gente tenha hoje claramente um segundo elemento aí, que são as redes sociais. Quer dizer, se o programa eleitoral reduziu e está extremamente fragmentado, ele é permanente. Depois que o programa eleitoral vai ao ar, ou as sabatinas, as entrevistas, os debates, tudo continua em tempo real e ad infinito nas redes sociais. Eu acho que as redes jogaram um papel muito importante nesse processo, né? Fake news, a gente já discutiu isso em outros programas aqui, recorrentemente no Opinião Pernambuco, fake news, toda a influência disso, mas eu acho que esse tempo de TV, ele prejudica muito o debate e prejudica muito alguns candidatos que têm até, inclusive, alguma representação na sociedade, mas que, por conta dos arranjos eleitorais, arranjos de coligação, ficam ali espremidos e não tem condições de nem fazer o mínimo do debate possível. Isso tem solução? Uma reforma política, ela poderia, de certa forma, alterar esse sistema? Eu acho que sim. O multipartidarismo, né? O pluripartidarismo. Pois é. Ele acaba levando a isso. Você tem muitos candidatos inscritos, então o tempo acaba ficando... Eu acho que o caminho é esse, sabe? Reduzir um pouco o tamanho dos partidos, permitir... a gente tem muitas legendas de aluguel, como a gente vê, legendas que são criadas de uma hora para outra com assinaturas e que, na verdade, elas não têm um programa nítido, claro. Na verdade, são legendas que surgem para jogar aquele jogo do submundo dos pequenos partidos no Congresso Nacional, né? Vamos dizer claramente, vender votos e vender apoio. Então, acho que uma reforma que vem nesse sentido, não no sentido só de tem que ser 2 ou 3 ou 4 partidos. Nós não somos os Estados Unidos. Nós temos uma cultura partidária mais ampla, mais uma presença mais diversificada na sociedade de representação, que eu acho que é importante que a gente mantenha, não virar um bipartidarismo. Mas reduzir é importante. E acho que vai ter, a gente pode discutir isso mais na frente, uma reorganização partidária a partir disso que tu e o Eduardo estão falando aqui, desse esfacelamento do PSDB nacional, né? E de Marina Silva também, da Rede, quer dizer, vários partidos que pareciam, alguns que eram tão importantes como o MDB e o PSDB, desde o processo de redemocratização do Brasil, e outros que pareciam surgir como um novo, como a Rede, saem completamente esfacelados dessa eleição, e eu acho que vai vir um novo rearranjo partidário aí. Talvez seja um momento de a gente também reorganizar, do ponto de vista de uma reforma política, ou de pequenas reformas no processo eleitoral, para gerar mais democracia e não menos. Ampliar espaço, ampliar vozes, dar mais tempo a todos os... E garantir mais diversidade. Quando eu falo menos partidos, não significa menos diversidade. É que todas as diversidades estejam representadas, todas as diversas facetas da sociedade estejam representadas ali. Mas não com legendas que jogam nesse submundo de venda de votos, venda de apoio. Vamos ver outros candidatos, então. Começando por Marina, já pegando o gancho até, já que você tocou no nome dela. Túlio. Marina, enfim, ela tem uma trajetória mais recente, que é uma trajetória que, enfim, a colocou num campo que parece que não seria originalmente o campo dela, né? O Marina teve uma votação expressiva em 2010, né, em torno dos 20% dos votos válidos. Também repetiu essa votação em 2014, mas ela participa pouco da vida política nacional, né, entre as campanhas eleitorais, e ela migrou para um campo estranho à origem dela. Né? Ela, em 2016, ela participou de todo... Aliás, já em 2014, né, como candidata naquela composição com o PSB, ela, no segundo turno, apoiou Aécio Neves, né, contra a candidatura de Dilma Rousseff. Então, ela já começou um processo de afastamento da origem dela, que é a origem do PT, né, seringueira, no campo mais à esquerda. E, em 2016, ela apoiou, né, o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República. Então, ela migrou para um campo onde, enfim, o eleitor não vai fazer opção por alguém que migrou de um campo mais à esquerda para o centro-direita ou à direita. Quer dizer, já tem os autênticos do centro-direita e da direita para votar. Por que é que eu vou votar em alguém que migra para esse campo? Então, o eleitorado dela desapareceu. Né? O eleitorado de opinião, que aí afastou-se por essas razões, e aquele eleitorado que está mais ligado à origem dela evangélica.
Né? E aí acabou favorecendo Bolsonaro. Favorecendo Bolsonaro, não tem a menor dúvida. E isso na última semana ficou muito claro. A partir da mobilização, ele não, né, convocada pelas mulheres e teve à frente as mulheres, um momento importante de posicionamento das mulheres nesse processo. As igrejas evangélicas utilizaram aquele movimento para fazer um chamamento, vamos dizer, ao seu rebanho, né, e mostrar, olha, o que está acontecendo nas ruas, as mulheres aí que colocam os seios para fora, que querem se empoderar, que é o caos, é o apocalipse, temos que, enfim. Né, houve um chamamento nessa última semana e que culminou com a participação de Bolsonaro numa entrevista exclusiva, bastante amigável, na Rede Record, do Edir Macedo, que declarou o voto a ele, no momento em que os candidatos estavam num debate, onde cada um está engessado nas regras do debate e onde há o contraditório. Concorrendo com esse debate estava o público exclusivo da Record, né, ligado às igrejas evangélicas, acompanhando um desfile no tapete vermelho oferecido ao candidato Jair Bolsonaro. Quer dizer, quebrando inclusive com a regra estabelecida do ponto de vista da legislação, né, que quer garantir condições iguais para todos os candidatos, sejam debatendo entre si ou em entrevistas exclusivas que todos possam participar no mesmo padrão, no mesmo estilo que está sendo oferecido. Eu sei que todo mundo fica instigado a entrar na conversa, né? Porque cada um tópico desse daria para a gente passar realmente assim um tempão falando sobre. Mas, Eduardo, vamos fazer aí uma análise de dois candidatos. Um que tinha um nome já importante dentro do cenário político e econômico do país, que era o Meirelles, né, que era o candidato do MDB, e o outro que é o Amoedo. Né? E o Amoedo surge como uma figura desconhecida e, no final, ele acaba tendo muito mais votos do que o próprio Meirelles. Bom, né? Analisar o comportamento político desses dois. Tá, eu acho importante a gente ter em mente algumas coisas que o Lécio falou, que também ajuda a explicar isso aí, que é a questão de rede social. Então, rede social, para além de toda a discussão sobre fake news, sobre circulação de informação, a verdade é que esse aparelhinho aqui quebrou as estruturas de intermediação que a gente costumava analisar. Então, quebrou. Esfacelou as estruturas de intermediação que eram a televisão, esfacelou a estrutura de intermediação que eram os partidos políticos, os chamados brokers, os cabos eleitorais, que era quem organizava carreata, quem organizava passeata, quem organizava comício. Essas pessoas foram quebradas no meio pelo WhatsApp. Então você tem um fenômeno eleitoral, porque é um fenômeno eleitoral, não tem como negar. O sujeito ganhou 49 milhões de votos com 8 segundos de televisão. E a pessoa já domina de rede social, que significa basicamente ter uma comunidade no Facebook e vídeos de live de internet, filmado uma parte em casa, né, depois do esfaqueamento, e com redes de WhatsApp, pessoal organizando carreata em cidade do interior, organizando carreata em Recife, organizando manifestação, boa parte por aqui, disseminando informação, os dois lados disseminando informação falsa, informações verdadeiras, enfim, cada um disputando, quebrou esse sistema de intermediação. Então, os candidatos que estavam contando com televisão, Meirelles, com Alckmin, Marina, os candidatos estavam contando com as estruturas tradicionais, se quebraram no meio. E eu acho que os candidatos que disputaram nesse jogo um perfil de preparado, que era o discurso basicamente do Meirelles, do Ciro, do Alckmin, do Amoedo, né? Apesar do Amoedo não ter o espaço no debate, não ter espaço na televisão, e do Meirelles, do Álvaro Dias, né? Todos eles com... O Amoedo não era um outsider, mas todos eles com algum desempenho no executivo. Como é que você... Se tem 8 candidatos, 5 estão disputando o perfil de preparado, a população vai olhar para as outras opções. E as outras opções, basicamente, eram Jair Bolsonaro num lado, como um fenômeno, e o candidato do Lula do outro. Os outros 5 disputavam o mesmo tipo de perfil, não conseguiram se alçar. O Amoedo é uma surpresa, mas ele é uma surpresa dentro da verdade do seguinte, a ironia do Amoedo é que, apesar de ser um candidato de direita, ele acabou, se você olhar aquele coeficiente de voto dele, foi o coeficiente que faltava para o Bolsonaro ganhar, praticamente. Se o voto do Amoedo tivesse ido para o Bolsonaro no primeiro turno, a gente não estaria discutindo o segundo turno aqui, a gente estaria discutindo basicamente... o voto do Amoedo mais um pouquinho, né? Mas o Daciolo tivesse ido para o Bolsonaro, a gente não estaria discutindo o segundo turno, a gente estaria discutindo sobre o novo presidente da República.
Então acho que acabou sendo o Amoedo foi o Ciro Gomes do Bolsonaro. Laércio, nós tivemos também a participação de partidos de uma esquerda mais radical, né? E aí nós tivemos a Vera do PSTU, né? A Vera Lúcia, e o Boulos do PSOL. Se bem que o PSOL ele já está sendo mais assimilado pela população como um partido não tão extremista. Qual a tua avaliação sobre a participação desses partidos? Esses percentuais, embora sejam pequenos, mas eles são representativos e significativos simbolicamente para o que esses partidos almejam? Eu acho que é um começo, sabe? Me surpreendeu um pouco, eu imaginei que a candidatura de Boulos, inclusive, ia repercutir mais em uma certa classe média e também nas periferias, mas o processo foi muito avassalador, né? Aliás, como tu explicou aí, desde 2014, todo o processo de polarização foi muito avassalador. Então, uma candidatura como o Boulos, que eu acho que vocaliza muito digamos assim, das demandas de setores de classe média e setores mais de baixa renda do Brasil, não ganhou essa projeção por conta dessa polarização PT e Bolsonaro. E aí vem todos os outros problemas envolvidos no nosso sistema político. Praticamente espaço zero de televisão, dificuldades talvez, eu acho que aí sim também, dificuldades em lidar com esse, que tem sido uma dificuldade inclusive do campo progressista, né? De lidar com a internet, de lidar com esse fenômeno de fazer a disputa de narrativa, a disputa de mobilização pelas redes sociais. E aí, me perdoe divergir um pouco, Eduardo, quando você falou da questão de que, não, os dois lados espalhando fake news e tal. É claro que eu acho que existe isso dos dois lados, mas eu acho que ficou muito evidente em todo mundo que tem WhatsApp e grupos de família e acompanha e que vê também o trabalho de setores da imprensa de desfazer as fake news, que houve sim, acho que é uma coisa instrumentalizada pela equipe de Bolsonaro ou de setores apoiadores de Bolsonaro em relação às fake news. Então, e aliás, esse movimento de redes sociais, de mobilização pelas redes sociais, eles se caracterizam a partir de 2013, né? E vão ganhando uma força a partir de 2014, o impeachment, o MBL, os revoltados online. Quer dizer, criou-se uma expertise da extrema-direita de trabalhar num campo para dar visibilidade no mundo aberto e visível ali, mas também no submundo. É preciso que a gente diga isso. Porque essa coisa do equilíbrio, que, não, mas os dois lados fazem, eu acho que está evidente que existe uma máquina aí trabalhando para desinformar. Não é só do ponto de vista de mentir, mas desinformar. E eu acho que isso polarizou mais, confundiu muitos eleitores, e aí essas outras candidaturas de Boulos e outras mais de esquerda não tiveram espaço, não é nem físico ou de TV e tudo, tiveram espaço político mesmo de se construir. Mas eu acho que são representações políticas importantes para o processo que a gente vai ter pela frente. De disputa democrática, entendeu? A gente precisa fazer um intervalo. Tá. Dá para esperar? Dá para esperar. Só um comentário em cima da questão do Laércio. A gente guarda o comentário claro, para depois do intervalo. E a gente deve também entender no próximo bloco quem são, de fato, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil desses candidatos e o que nos espera nesse segundo turno. Então a gente volta daqui a pouquinho com a Opinião Pernambuco, fazendo uma análise sobre o primeiro turno das eleições. A Opinião Pernambuco está de volta com uma análise do primeiro turno da eleição presidencial. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Eduardo Matos de Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos, Laércio Portela, jornalista da Marcos Zero Conteúdo. Bem, no bloco anterior, o Túlio Velho Barreto quis complementar a resposta do Laércio, que foi sobre a utilização
dos espaços das mídias. Um breve comentário, Laércio, lembrar o seguinte: a maior manifestação de rua que ocorreu nessa campanha foi do campo progressista e foi articulada através das redes sociais, né, que foi o movimento das mulheres, ele não, né, convocado pelas mulheres. Aquele foi o maior evento durante essa campanha. E nenhum outro colocou tantas pessoas nas ruas como esse daí. E no mesmo momento, não é somar comícios diferentes que foram feitos ou mobilizações diferentes que foram feitas. Ocorria no mesmo momento no país inteiro. Então, nesse sentido, isso mostra que o campo progressista usa bem, de certa forma, né, as redes sociais para mobilização. A diferença é que tipo de uso se faz. E aí eu concordo realmente com o Laércio, quer dizer, o campo representado por Jair Bolsonaro fez uma campanha, se utilizou das redes sociais, porque ele não tinha tempo na televisão e porque ele ficou afastado da campanha, se utilizou de todos os instrumentos disponíveis. Então, a fabricação de fake news, a forma virulenta com que se comportou nas redes sociais, isso teve um peso nessa eleição. Tanto que ele termina alcançando o percentual e um dos fatores que vem a contribuir para isso é a utilização das redes sociais. Acho que o campo progressista não se utilizou de todas as armas, vamos assim chamar, e talvez fique bem apropriado chamar dessa forma, que Jair Bolsonaro e seus correligionários utilizaram. Não que eu espere que todos os campos se utilizem disso. Pelo contrário, né? A convocação de Haddad hoje, por exemplo, para um compromisso ético, parecia ser o bom senso prevalecendo. E ele recebeu de resposta a declaração de Bolsonaro chamando ele de canalha. Então, isso mostra como há uma diferença entre esses dois campos quando se trata das narrativas que são construídas e do confronto de ideias e mesmo de forma de se expressar. Vocês vão ter a oportunidade de falar também sobre Haddad, mas por que Bolsonaro é tão polêmico? Vamos começar com o Eduardo, chega em você também, viu? Não, claro. Bom, eu acho que Bolsonaro é o seguinte, a gente tem um conceito em ciência política que chama janela de Overton, que se refere basicamente àquilo que pode ser falado ou aquilo que pode ser expresso ou que é expresso. O que é que significa isso? É que entre a direita e a esquerda há uma relação posicional. Então, em qualquer eleição, um campo mais à esquerda vai considerar o campo, mesmo que ele seja de centro-esquerda, ele vai considerar aquele campo de direita. Então, é isso que acontecia no Brasil ou foi acontecendo enquanto o PSDB, que era um partido que nasceu na sua origem como centro-esquerda, Fernando Henrique, inclusive, se coloca como assim abertamente, está apoiando agora o Fernando Haddad, ele se colocava como um partido de centro-esquerda que foi adotando algumas medidas mais liberais, sendo influenciado mais por uma visão mais de direita, só que aquilo era tomado como o extremo da direita que se expressava numa eleição. E o resto era caricatura, o resto não conseguia se expressar. Certo? O que é que Jair Bolsonaro vem? Ele vem e esvazia esse campo, porque ele se assume como uma direita enquanto tal, certo? Se assume enquanto conservador político enquanto tal e começa a puxar os votos desse campo para essa turma e esse campo aqui fica meio esvaziado, né? O PSDB ficou meio esvaziado, porque nem era mais reconhecido como centro-esquerda pela esquerda e nem passou mais a ser reconhecido como de direita pela campo que acabou sendo monopolizado por Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro vem como um sujeito que consegue expressar muitas coisas que não estavam sendo veiculadas ou pelas elites do establishment, que a gente pode pensar aí no sentido dos próprios meios de comunicação, ou pelas elites políticas. Então ele vem expressar uma demanda represada. Se você parar para pensar, por exemplo, todo mundo diz que Bolsonaro é um outsider. Se a gente olhar a composição do Congresso no passado, somando bancada rural, bancada da segurança pública e bancada evangélica, se tirar os deputados que fazem parte de uma ou mais dessas bancadas, de duas ou mais dessas bancadas, se tinham 212 deputados. Esse pessoal representa demanda represada até então pelo Executivo, expressa com mais ou menos nível de concessão, a depender do governo que estava em jogo, e o sujeito vem agora e de repente diz, eu estou abraçando vocês, ou eu estou abraçando opiniões que a sociedade brasileira, uma parte dela considerável, tenha. Por que que Bolsonaro teve 47% dos votos, dando as opiniões polêmicas que ele dá? Porque, digamos, como ele diz, as ditas... 46, né? 46. As ditas caneladas dele são também as ditas caneladas que a gente ouve no meio da rua o tempo todo. Uma parte delas considerável, essa aqui é a verdade. Se você for para o mercado popular, você vai ver boa parte daquelas pessoas se expressando com o mesmo nível de piada, com o mesmo nível de que vou chamar de preconceito, de visão de mundo diferente, que é a visão de mundo de Jair Bolsonaro.
Então, ele acaba gerando identidade automática com esse público e acaba capitalizando também o voto antipetista. Evidentemente que tem aí, que é o voto que não quer nem saber o que está lá em jogo, ele só quer, não quer o PT. Então, acho que esse fenômeno tem que ser explicado um pouco por isso, pelo que ele simboliza. Tanto que, mesmo quando as propostas não são muito claras, a população abraça. Então, você perguntar para 10 eleitores de Jair Bolsonaro por que é que eles votam no Bolsonaro, provavelmente os 10 vão ter opiniões diferentes. Um vai ter uma opinião mais voltada a dizer que é porque ele pega pesado na segurança pública, que é um candidato de lei e ordem. Outro vai ter uma opinião mais focada porque ele vai ser um candidato de família. Outro vai ter uma expressão dizendo que ele é um candidato antipetista. Outro vai dizer que ele não é corrupto. Outro vai dizer essas coisas todas. Então você vê que o sujeito agrega um símbolo de expectativas aí mal expressadas, e eu acho até que uma parte do exagero dessa expressão está no fato dela não ter sido institucionalizada, porque partidos deveriam servir para isso, né? Então, se tem um culpado dessa falta de expressão, é o PSDB, porque não institucionalizou essas expressões, não, digamos assim, civilizou uma parte delas, e elas, de repente, se viram num reino da liberdade absoluta da rede social, e estão explodindo e surpreendendo todo mundo. E aí você não tem um veículo que possa expressar elas de uma maneira um pouco mais conforme a regra do jogo que estavam estabelecidas até aqui. Laércio. Eu acho que o grande problema, veja, a gente tem candidatura de direita, aliás, o Brasil sempre teve candidaturas de direita, né? O problema é que as candidaturas de direita não tinham medo ou vergonha, nem medo, vergonha de dizer o nome delas, né? E não é disso que a gente está tratando quando a gente está falando de Bolsonaro, nós estamos falando de fascismo. Nós estamos falando de um candidato que defende o aniquilamento, defende o assassinato, o crime, incita ódio, incita o crime e faz apologia ao crime. Quer dizer, as palavras precisam ser ditas, né? A gente não pode também ficar aqui tergiversando, não, porque isso aqui é um lado, outro é o outro lado. Eu sei de tudo isso. Direita sempre teve, é importante que tenha, discutir, debater a sociedade, tudo bem, mas nós estamos falando de um candidato que tem defendido crime, né? Tem colocado, inclusive, em xeque a democracia, claramente isso, né? Quando ele questiona aquela cena dele, você tem um candidato cujo símbolo, a imagem, símbolo, são revólveres, é a coisa de estar atirando, de matar. As imagens que a gente viu de ontem, das pessoas voltando e colocando uma arma e tirando foto ao lado, eu não vejo isso só como um símbolo, uma expressão que está mal resolvida na sociedade. Eu vejo como um caminho para o fascismo. E aí eu acho que a discussão do segundo turno, eu acho que o segundo turno ele é muito importante, né? E aqui eu acho que a gente está tratando mesmo de civilização e barbárie. Não é uma candidatura comum, não é uma candidatura normal que está posta. É uma candidatura que pode colocar em risco a vida de muita gente, né? Eu acho que o segundo turno ele é muito importante porque a sociedade brasileira precisa ver, ouvir do candidato Bolsonaro que pretende assumir a presidência da República, quais são de fato as proposições dele. E esse debate de segundo turno entre Haddad e Bolsonaro é fundamental, né? É inaceitável que a gente não tivesse esse tipo de coisa, né? Laércio, nós não corremos o risco também de sermos levados apenas pelas palavras, elas não podem esconder a verdade. O que um candidato diz hoje pode não ser aquilo que corresponda às suas ações em tempos passados, né? Veja, mas aí a gente tá discutindo um processo democrático. Então, as palavras são compromissos. Quando um candidato fala, ele não tem só falado. Ele tem, como eu disse para vocês aqui, incitado violência, incitado crime, incitado ódio. Quer dizer, a gente tem visto cenas, aquela cena dos candidatos, inclusive eleitos, quebrando a placa de Marielle Franco. É isso que eu coloco. Eu acho que é importante que a população ela faça um comparativo entre o que se diz e o que se pratica. Em relação a todos os candidatos. Sim, claro. Não é só em relação ao Bolsonaro, claro. não. É em relação a todos os candidatos, seja na disputa de primeiro turno, seja agora numa disputa de segundo turno que propicia mais a apresentação de projetos. Porque o que a gente conhece da candidatura do Jair Bolsonaro é o que ele expressou ao longo da vida dele, né? Muitas pessoas até dizem assim, hoje ele está mais moderado, vem ponderando algumas posições e tal. Quer dizer, querer acreditar um pouco nisso, né? Porque, enfim, ele lá hospitalizado, se recuperando do ataque que sofreu, etc., fazendo o gesto do uso de uma metralhadora, né? Porque, Valdir, é o seguinte, ou você aposta na democracia, ou você aposta na ditadura.
Não tem outro meio termo, não existe uma semiditadura, nem uma semidemocracia. Você tem gente que fala em dita branca, né, Túlio? Tem gente que falou em dita branca, Folha de São Paulo, não existe dita branca. Pois é, você aposta nessas duas aí. Quem está vendo aqui na televisão pode fazer um exercício, quer dizer, será que existe alguma coisa que é diferente de uma ditadura e de uma democracia ao mesmo tempo? E aí, quando ele vai declarar o voto, que é legítimo, né? Havia um processo de tentar afastar a presidenta da República do cargo, e aí se fez todo o ritual dentro do Congresso, e ele vai e faz o discurso defendendo o brilhante Ustra, né? Identificado como o maior torturador durante o regime militar. Pelo menos aquele que foi caracterizado, que foi a julgamento e tudo. Quer dizer, então, e declarações do tipo, né? O problema da ditadura foi que torturou pouco e matou pouco. Devia matar 30 mil. 30 mil pessoas, inclusive Fernando Henrique Cardoso, é nesse momento que ele se refere à FHC, naquele período tido como inimigo dele, ele se refere a isso, quer dizer, não só exilar, etc., matar. Quer dizer, essa é uma aposta que não é na democracia. Então, diante disso, e aí o que lá está chamando a atenção, é diante disso que a gente se coloca. Quer dizer, se utilizar do jogo democrático para defender um modelo autoritário, a ditadura, etc., quer dizer, aí eu concordo contigo. Quer dizer, se utilizar de um discurso com apelo eleitoral para, na verdade, esconder aquilo que parece ser um princípio dele em relação à disputa política e ao jogo político. Bem, a gente precisa agora fazer uma análise também do Fernando Haddad, claro, né, que é a outra opção que a gente tem. Eu acho importante colocar uma coisa, vou falar do Haddad, mas a gente tem que pensar uma coisa. Quando eu falei do deslocamento de janela de Overton, é até também para os símbolos. Porque a questão é assim, o que é o símbolo que é aceitável socialmente, certo? Durante muito tempo no Brasil, a esquerda cultivou símbolos aceitáveis socialmente que se referiam a ditaduras, certo? Ou inúmeras vezes o governo do PT não elogiou o governo de Cuba, ou inúmeras vezes o presidente Lula não se colocou ao lado do que está acontecendo hoje na Venezuela. O Partido dos Trabalhadores, esse ano, fez uma declaração de apoio a Maduro, e aí é evidente que aquilo não é mais um regime democrático, sob todas as circunstâncias possíveis que você possa analisar, só que o mesmo vale para piadas. Lula perguntou onde é que estavam as mulheres de Grelho Duro. Lula tem gravação de Lula dizendo que Pelotas é cidade exportadora de viado. A gente não pode falar nesses termos mesmo, porque foi o que o Lula falou. Tem entrevista de Lula em 1998, Lula dizendo que, ou 93, salvo engano, admirava a figura pessoal de Hitler. Então a gente tem que colocar as coisas, como você mesmo falou, colocar as coisas no seu lugar, para que a gente entenda que não confunda os símbolos com a realidade que eles expressam. Inclusive porque, por exemplo, o que é que está se adotando de virulência nessa campanha? A ideia de que você tem um lado que é nazista. Só que você vender que você está entrando na eleição com um lado que é nazista, é você criminalizar o outro lado da campanha. Você está criminalizando 47% dos eleitores que votaram no sujeito que está expressando suas ideias e que você está dizendo que eles estão votando no nazista. Só que criminalizar, por que é criminalizar? Porque se eu chamar você de nazista ou você de nazista, equivale na Constituição brasileira, no Código Penal brasileiro, a uma acusação de crime. Então, quando a gente começa com esse discurso polarizado, a gente se coloca como, inclusive, incapaz de entender o tipo de expressão que aquele sujeito está dando para o tipo de demanda represada que ele está botando. Algumas podem ser mais legítimas, outras menos legítimas. Agora, por exemplo, o candidato fazer símbolo de arma. Todos os candidatos conservadores nos Estados Unidos da América defendem o direito de armamento da população. Isso não é coisa de bandeira fascista. Isso é uma coisa de bandeira de país. Mas são candidatos de lei ordem em qualquer lugar do mundo. A defesa da ditadura é fascista ou não é fascista? Veja só, não vamos confundir a caracterização do candidato Bolsonaro, que eu fiz, por exemplo, acho que lá esse também fez, com o eleitor dele. Não, é completamente diferente. No Brasil não existe 47% dos eleitores que tiveram seu voto válido defendendo a volta da ditadura militar. Assim como não tem 47% desses eleitores defendendo a ideia de acabar com o 13º salário. Assim como, quer dizer, é o jogo da informação que termina havendo intermediação
entre aquilo que é discursado e aquilo que chega, aquilo que é falado, que faz parte do discurso, e aquilo que chega lá no eleitor para ele racionalmente tomar a decisão dele. Quer dizer, é diferente. Uma coisa é defender a ditadura militar, outra é defender o uso de arma como existe nos Estados Unidos, que não pode ser um modelo, né? Porque, enfim, o que acontece nos Estados Unidos é uma tragédia. Mas, enfim, então, eu acho que é bom a gente deixar bem claro isso. A caracterização do candidato Jair Bolsonaro é de respeito a esse cidadão, Jair Bolsonaro, e não aos eleitores dele. Eu concordo, mas a gente tem que pensar o seguinte, que até nisso há corrupção de símbolos. Veja só, qual historiador brasileiro vai afirmar que a ditadura militar correspondia a fascismo? Nenhum. Nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. A ditadura militar brasileira foi uma ditadura militar. É uma coisa diferente de um regime fascista. Inclusive pela quantidade de mortes. Não estou dizendo que é dita branda, não. Eu estou dizendo que o fascismo é um fenômeno do século XX e as ditaduras eram muito anteriores ao século XX. O fascismo é um fenômeno que se restringe a Benito Mussolini, na Itália, é um fenômeno que se restringe a alguns regimes, ao nazismo na Alemanha. Há uma profunda discordância com essa tua visão. Quer dizer, as ditaduras, a ditadura brasileira, ela tem um traço fascista completo. A apropriação, por exemplo, dos símbolos nacionais é um traço do nazifascismo. Vamos fazer o seguinte... E mais do que isso, a gente deve lembrar que Hitler chegou ao poder em 1933 eleito no processo democrático. Nós só temos agora 2 minutos e eu queria colocar o Laércio também dentro do debate, mas aí, Laércio, é mais uma coisa conclusiva. O que a gente esperar desses últimos dias que faltam para a eleição que acontece no dia 28, a eleição de segundo turno? Debate, clareza. O eleitor precisa ser... precisa ver, precisa ouvir os candidatos. Ser apresentada as propostas. Essa confrontação dos candidatos precisa acontecer, sabe? Não no submundo do WhatsApp, né? Não no submundo do fake news, do WhatsApp. Né? Essa confrontação. Se o que Eduardo tiver, aposta o Eduardo assim, de que o Bolsonaro não é isso que ele está dizendo, não vai ser exatamente isso do que ele está dizendo, ele precisa dizer isso ao eleitor. Ele precisa responder claramente que ele não está defendendo a morte de 30 mil pessoas, como ele defendeu na ditadura. Você falou em quantitativo, eu acho que é o número de mortes que define se nós estamos no regime fascista ou não. Mas se fosse assim, Bolsonaro questionou a ditadura por não ter matado 30 mil. Então, acho assim... E você acrescentaria pesquisar a história de cada um, não apenas pelo que pesquisar, vai ser dito no dia eleitoral? Por exemplo, me permita ser repetitivo, mas Bolsonaro se coloca como outsider. Está há 30 anos no Congresso Nacional. Ninguém que está há 30 anos no Congresso Nacional é outsider. Então é preciso investigar, discutir. Agora, isso só pode ser feito com muito tempo, muita clareza e transparência. É preciso debater, entendeu? A gente precisa debater em todos os cantos. Agora, veja, debater significa diálogo. Diálogo significa respeitar o outro, o entendimento do outro e não agredir. O que me choca não são os pequenos poderes, entendeu? A demonstração que você tem no candidato a presidente defendendo dioturnamente a violência é muito perigoso para o processo democrático que a gente supostamente está vivendo, ou vive ainda, sei lá. Laércio, muito obrigado pela sua participação. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Túlio Velho Barreto. Obrigado pelo convite. Também. Nós agradecemos a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Estaremos de volta com o balanço das eleições em Pernambuco amanhã. Boa noite e até lá.